Vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da humanidade. O que acontece após a morte? Esse tema, tão envolvente e repleto de histórias bíblicas e ensinamentos bíblicos, desperta a curiosidade de ateus e religiosos igualmente. Desde tempos imemoriais, a Bíblia nos oferece vislumbres sobre a vida após a morte, deixando-nos ávidos por respostas que nos confortem e iluminem. Cada um de nós, em algum momento da vida, já se perguntou sobre o destino que nos aguarda além deste mundo. Será que simplesmente cessamos de existir ou há algo mais esperando por nós? As histórias bíblicas nos dão pistas fascinantes e hoje queremos desvendá-las juntos, à luz dos ensinamentos bíblicos. Neste vídeo, exploraremos essas questões com um olhar atento e coração aberto. Vamos analisar o que as Escrituras nos dizem sobre a morte e o além, e como esses ensinamentos bíblicos podem nos oferecer paz e entendimento. E, enquanto exploramos esses mistérios, começaremos entendendo o que a morte realmente significa à luz da palavra de Deus. Quando pensamos na morte, muitas vezes nos deparamos com um mistério profundo e intimidador. Contudo, as histórias bíblicas nos oferecem um entendimento mais claro e reconfortante. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, São Paulo nos diz que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Ele nos convida a ter bom ânimo, pois ao deixar o corpo, estaremos presentes com o Senhor. Esta perspectiva transforma a morte de um fim temível em uma transição para algo maior, onde nossa alma encontra repouso eterno. A Bíblia nos ensina que a morte física é a separação do corpo e da alma, enquanto a morte espiritual é a separação do espírito do homem e do espírito de Deus. Este conceito é fundamental nos ensinamentos bíblicos, diferenciando claramente entre o que é temporário e o que é eterno. Assim, a morte física, embora dolorosa, é apenas uma passagem, uma transformação necessária para que possamos estar em plena comunhão com Deus, conforme as Escrituras nos asseguram. Em momentos de perda, lembrar-se dessas histórias bíblicas pode trazer conforto e esperança. É como se a Bíblia nos dissesse que a morte não é um adeus definitivo, mas um até logo. Para muitos, essa compreensão pode ser um bálsamo nas horas de luto, permitindo que a dor seja suavizada pela promessa de uma reunião futura na presença divina. Ao nos aprofundarmos nos ensinamentos bíblicos, começamos a ver a morte não como um fim sombrio, mas como o início de uma nova jornada ao lado do Senhor. As histórias bíblicas nos conduzem por caminhos misteriosos, revelando destinos que nos aguardam após a morte. Antes da ressurreição de Jesus, os crentes tinham um destino particular. O Hades, também chamado de seio de Abraão, era um lugar dividido onde os justos aguardavam. Em Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, encontramos a história do rico e Lázaro. Jesus narra que o mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico, em tormentos, olhava de longe. Esta imagem ilustra a separação dos destinos antes da ressurreição de Cristo. Após a ressurreição de Jesus, a Bíblia nos conta que houve uma transformação profunda. Em Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 10, é dito que Jesus levou cativo o cativeiro, conduzindo os crentes do seio de Abraão ao terceiro céu. Esta vitória sobre a morte e o inferno redefine o destino dos fiéis, garantindo-lhes um lugar na presença divina. É uma mudança radical que os ensinamentos bíblicos destacam, mostrando o poder redentor da ressurreição de Cristo. Para os crentes de hoje, estas histórias bíblicas são uma fonte de grande conforto e esperança. Saber que, após a morte, estaremos diretamente na presença de Deus é uma promessa poderosa. É como se a Bíblia nos oferecesse um vislumbre do paraíso, assegurando-nos que a morte é apenas uma passagem para uma existência gloriosa com o Senhor. Este entendimento nos convida a viver com fé e confiança, sabendo que nosso destino está seguro nas mãos de Deus. A questão da consciência após a morte é um dos pontos mais intrigantes das histórias bíblicas. Na parábola do rico e Lázaro, narrada em Lucas, capítulo 16, versículos 23 a 26, vemos uma clara demonstração de que ambos, ricos e pobres, permanecem conscientes após a morte. O rico, em tormentos no Hades, clama por alívio, demonstrando uma consciência plena de seu estado e das dores que enfrenta.
Ele vê Abraão e Lázaro e pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar sua língua, ilustrando a continuidade da consciência e sensações. Outro exemplo poderoso está na transfiguração de Jesus, onde Moisés e Elias aparecem ao lado de Cristo, demonstrando que ambos estão vivos e conscientes, mesmo após sua morte terrena. Este evento, registrado nas Escrituras, reforça a ideia de que os espíritos dos justos não apenas sobrevivem à morte, mas também mantêm sua identidade e consciência. A Bíblia, através dessas histórias bíblicas, nos mostra que a vida não termina com a morte física. Ao contrário, ela se transforma e continua em outra dimensão. E quem poderia esquecer o diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz? Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus promete ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." Esta declaração não só assegura a continuidade da vida após a morte, mas também enfatiza a imediata transição para um estado de existência consciente na presença de Deus. Esses ensinamentos bíblicos nos enchem de esperança, mostrando que a morte não é um sono eterno, mas uma entrada na plenitude da vida eterna. Além desses exemplos, encontramos em Apocalipse visões que reforçam essa continuidade da consciência. Os mártires descritos em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, clamam por justiça sob o altar de Deus, mostrando que estão conscientes e aguardando a vindicação divina. Este relato oferece mais uma camada de entendimento sobre a vida após a morte, onde as almas dos justos permanecem ativas e esperam a consumação dos planos de Deus. Essas passagens bíblicas oferecem uma visão consoladora e robusta sobre o estado de consciência após a morte. Não somos relegados a um esquecimento ou sono eterno. Ao contrário, continuamos a existir em uma forma consciente, aguardando a ressurreição e a plenitude da vida eterna com Deus. Este entendimento traz conforto e nos incentiva a viver com a perspectiva de um futuro glorioso e contínuo além desta vida terrena. O destino dos não-crentes, conforme descrito nas histórias bíblicas, é um tema que evoca tanto reflexão quanto apreensão. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, encontramos uma profecia que fala sobre a ressurreição final, onde muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esta profecia sublinha a importância das escolhas feitas durante a vida e as consequências eternas que elas acarretam. Segundo os ensinamentos bíblicos, os não-crentes permanecem no Hades, ou Sheol, até o dia do juízo final. Este estado intermediário é descrito como um lugar de espera, onde os mortos aguardam seu destino final. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 14, o grande trono branco é descrito como o local onde todos os mortos, grandes e pequenos, serão julgados segundo suas obras. Este julgamento final é um momento de grande solenidade e importância nos ensinamentos bíblicos, pois define o destino eterno de cada alma. A Bíblia também descreve o lago de fogo como o destino final dos não-crentes. Este conceito, abordado em Apocalipse, pinta um quadro aterrador do castigo eterno reservado para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Deus. É uma imagem que serve como um aviso solene sobre as consequências de viver uma vida afastada dos princípios divinos. Essa descrição bíblica nos alerta para a seriedade de nossas escolhas e a necessidade de nos alinharmos com os ensinamentos divinos. Para muitos, essas histórias bíblicas sobre o destino dos não-crentes podem parecer duras, mas elas servem para enfatizar a importância de uma vida de fé e obediência a Deus. A Bíblia está repleta de ensinamentos que nos guiam para uma vida em consonância com os preceitos divinos, oferecendo não apenas um caminho para a salvação, mas também para uma vida plena e significativa. Ignorar esses ensinamentos é negligenciar as advertências claras sobre o julgamento e as consequências eternas. Os testemunhos pessoais muitas vezes acrescentam um toque humano e tangível às histórias bíblicas e ensinamentos bíblicos. Um exemplo poderoso é o relato do pastor João Carlos Marques, cuja experiência de quase morte nos oferece uma visão única do que pode acontecer além desta vida. Quando o pastor João Carlos morreu, ele descreveu ver um túnel escuro com uma luz brilhante ao fim.
uma imagem que muitos associam com relatos de experiências de quase morte. Ao aproximar-se dessa luz, ele chegou aos portões do terceiro céu, embora não lhe fosse permitido entrar completamente. O pastor João Carlos teve a oportunidade de conversar com Jesus e, mesmo estando do lado de fora do paraíso, recebeu revelações significativas. Jesus lhe mostrou uma série de visões e explicou que ele precisaria voltar à vida terrena porque suas orações estavam sendo ouvidas e respondidas. Este testemunho não apenas reafirma a continuidade da consciência após a morte, mas também ilustra a compaixão e a resposta divina às intercessões fervorosas, conforme descrito nos ensinamentos bíblicos. Ao retornar à vida, o pastor João Carlos compartilhou sua experiência com fervor renovado, fortalecendo a fé de muitos e oferecendo uma perspectiva vívida sobre o que a Bíblia sugere acontecer após a morte. Histórias como a dele nos lembram que os ensinamentos bíblicos não são apenas teorias distantes, mas realidades que podem se manifestar de maneiras poderosas e pessoais. Assim, ao ouvirmos tais testemunhos, somos encorajados a viver com maior fé e confiança na promessa de vida eterna que a história da Bíblia nos revela. Os ensinamentos bíblicos nos dizem que, após a morte, os crentes comparecerão ao tribunal de Cristo. Este julgamento, descrito com detalhes nas histórias bíblicas, não se trata de condenação, mas de avaliação para recompensas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo nos explica que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Este tribunal é um momento de reflexão sobre nossa vida terrena e nossas ações, ressaltando a importância de viver conforme os preceitos divinos. É um lembrete solene de que nossas escolhas diárias têm implicações eternas. O tribunal de Cristo não se refere à salvação, que já está garantida para aqueles que têm fé em Jesus. O que está em jogo são os galardões, as recompensas que receberemos por nossas obras. As Escrituras são claras ao afirmar que todo ato de amor, caridade e serviço será recompensado. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo fala sobre como nossas obras serão testadas pelo fogo, e somente aquelas que resistirem serão recompensadas. Este conceito nos convida a um autoexame constante, incentivando-nos a realizar ações que tenham valor eterno. Pensar no tribunal de Cristo pode ser intimidante para muitos, mas é, na verdade, uma fonte de grande esperança. Saber que Deus vê e valoriza nossas boas obras é profundamente encorajador. Por exemplo, quando Jesus fala sobre recompensas no Sermão do Monte, ele destaca que até mesmo os atos de bondade mais simples, como dar um copo de água em seu nome, não passarão despercebidos. Esta visão positiva do julgamento divino nos motiva a viver uma vida cheia de propósito e direção, confiantes de que nossos esforços serão reconhecidos. As histórias bíblicas frequentemente destacam a justiça e misericórdia divinas, e o tribunal de Cristo é uma expressão clara dessa dualidade. A parábola dos talentos, por exemplo, ilustra como cada servo é recompensado de acordo com o uso que fez dos recursos confiados a ele. Aqueles que foram fiéis com pouco são colocados sobre muito, recebendo elogios e maiores responsabilidades no reino dos céus. Isso nos ensina que Deus não apenas observa nossas ações, mas também o coração e a intenção por trás delas, oferecendo recompensas justas e amorosas. Para ilustrar ainda mais, podemos olhar para a vida dos apóstolos, cujas obras e sacrifícios são lembrados e honrados até hoje. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente refletia sobre suas lutas e serviços como um meio de alcançar uma coroa de justiça. Ele via sua vida como uma corrida, onde cada esforço e cada sofrimento tinha um propósito maior. Este exemplo concreto nos mostra que viver segundo os ensinamentos bíblicos não apenas nos prepara para o céu, mas também nos enche de um propósito e uma direção claros, sabendo que cada passo dado na fé será honrado no final. Ao final desta jornada, refletimos sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do destino que nos aguarda após a morte. Desde o significado da morte até o tribunal de Cristo, exploramos histórias bíblicas que nos oferecem clareza e esperança.
Esses ensinamentos bíblicos nos convidam a viver com propósito, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. Então, como você está se preparando para esse encontro inevitável? Está vivendo uma vida que reflete os princípios da história da Bíblia? Pense nas escolhas que faz diariamente. Cada pequena decisão pode nos aproximar mais de Deus ou nos afastar dele. Está pronto para transformar sua vida e garantir um destino glorioso ao lado do Senhor? Compartilhe seus pensamentos, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando esses profundos mistérios da fé. Que tal começar hoje a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, sabendo que há um propósito maior em cada ato de bondade e fé? Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.